Queridos irmãos em Cristo, eu os saúdo no Senhor, sabendo que receberam o Evangelho pela fé e que deixaram a Igreja Mundial para seguir a Cristo, não a tradição dos homens, seja romanista ou protestante. Foram chamados à liberdade. Segure-a com firmeza, então, e não sejam arrastados novamente para um jugo de escravidão. Embora seus rostos sejam desconhecidos para mim na carne, não deixei de orar por vocês desde o dia em que ouvi falar de seu desejo sincero de celebrar a ceia do Senhor de uma maneira conforme às Escrituras. Permita-me escrever-lhes algumas palavras sobre o assunto tão caro aos nossos corações e tão importante para a glória de Cristo. Na cristandade, alguns consideram a ceia do Senhor como o principal meio de obter a vida eterna. Outros a negligenciam, preferindo de longe um belo discurso. O que diz o apóstolo dos gentios? Recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo, que é por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios capítulo 11, 23 ao 26. O melhor texto é aqui compreendido e traduzido fielmente. O evangelista prega as boas novas de Deus. Ele proclama o dom da vida eterna e a remissão dos pecados a todos os que creem em Jesus. O pastor e o doutor, pública e privadamente, faz saber todo o conselho de Deus aos fiéis, para que sejam edificados na verdade e cheios do conhecimento de sua vontade, a fim de andar dignamente no Senhor e agradá-lo em todos os aspectos. Pois todas as vezes que os filhos de Deus tomam a ceia de acordo com a instituição do Senhor, eles anunciam corporativamente a verdade capital do cristianismo, a morte do Senhor até que ele venha. Sem dúvida, quando assim reunidos, eles leem a palavra de Deus em oração. Com adoração no Espírito, eles louvam a graça do Pai e do Filho. Mas, no meio de tudo mais, podemos dizer que a ceia tem uma voz muito distinta. A morte do Senhor é ali lembrada, e os crentes anunciam sua morte cada vez que participam da ceia. É verdade para aqueles cuja voz não é ouvida na Assembleia. Sim, mesmo que alguns sejam mudos. Que privilégio imenso, queridos irmãos! Só Jesus podia concedê-los a nós. Jesus exclusivamente em virtude de seu sacrifício, tão precioso para Deus e tão eficaz para pagar nossos pecados. Diante desses símbolos, a fé reconhece que tudo era mal da nossa parte, mas graça soberana da parte de Deus. Sentimos-nos profundamente humilhados, e ainda mais pelo amor de nosso Salvador e sua morte do que por nossos próprios pecados, numerosos e vergonhosos como foram. Ali, Cristo em sua morte é objeto real e direto de nossas almas. É isso que nos atrai e nos basta, que absorve nossas mentes e enche nossos corações. O Filho nos ama, assim como o Pai também, e honramos o Filho como honramos o Pai. Mas é Jesus, o Filho de Deus e o Filho do homem, quem sozinho sofreu por nossos pecados, o justo pelos injustos, para que ele pudesse nos levar a Deus. E Deus, em sua sabedoria, aqui quis a nossa alegria, fundando uma festa no grande sacrifício, uma festa a mais abençoada da terra, onde em comunhão uns com os outros
recordamos a morte de Jesus. Proclamamos ali também a unidade do corpo de Cristo, com ações de graças. Aquele que nos ama sem limites nem fim, para a glória de Deus Pai. Busque nas Escrituras e examine os caminhos de Deus desde o início até o fim, conforme eles nos são dados a conhecer. Você descobrirá que, de fato, como no propósito divino, a pessoa de Jesus, o segundo homem, eclipsa todas as outras nascidas de mulher, e Jesus é também o último Adão. Não pode haver ninguém comparável a ele. Ele responde a todos os pensamentos, a todas as afeições e a todos os conselhos de Deus. Todos os atos de Jesus são perfeitos, cada um em seu lugar. No entanto, há um que se distingue do resto e se eleva acima de tudo. É, entre aspas, a morte do Senhor. Não havia nada além de maldade e orgulho na criatura. Fomos até concebidos em pecado. Estávamos mortos em pecados, um como os outros. Mas em Cristo, Deus em seu amor desceu abaixo de nossos pecados para tirá-los. E Cristo é exaltado acima de tudo para nos enviar perdão e paz. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Sobre esta base de justiça, Deus envia as boas novas de sua graça em toda a criação que está debaixo do céu. O mesmo Senhor de todos é rico para com todos os que o invocam. Quem crê em Jesus é justificado por ele. Assim é que Deus salva. A ceia é privilégio dos salvos, não o meio de salvação. É a porção feliz daqueles que creem e sabem que têm a vida eterna. 1 João 2,12 e 1 João 5,12. Quanto aos que não creem no Senhor, eles permanecem responsáveis por sua morte, pela morte do Senhor, bem como por todos os outros pecados. Mas para aqueles que creem nele, seus pecados são perdoados por causa do seu nome. Eles mesmos são justificados pela fé. Assim fala a palavra de Deus. Recebemos agora o fim da nossa fé, a salvação da alma. 1 Pedro 1. Em pouco, em sua vinda, nossos corpos serão salvos. Veja Romanos 8. Também o Senhor instituiu sua ceia, para a qual ele convida todos os seus. Seu nome é seu passaporte e garantia. Sua ceia é a festa constante para a família de Deus. Eles partem o pão, bebem o cálice em memória de Cristo. Antes de inaugurar esta festa, Jesus já tinha em sua visão os perigos que os seus deveriam enfrentar, as dificuldades que devem superar, o declínio e a queda da profissão cristã. E ele havia consolado os discípulos com aquelas palavras de amor. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Mateus 18, 20. Esta é sua presença real, é nossa necessidade e sua garantia. Sua palavra sempre permanece, seu amor nunca falha. A ceia, então, é o privilégio comum conferido por Cristo a todos os seus membros, exceto aqueles que justamente incorrem em sua disciplina por mal moral ou mal doutrinal. Se a bendita instituição do Senhor é pervertida ou negligenciada na cristandade, não obstante, subsiste em toda a sua realidade para os que aderem às Escrituras. E a fé se apropria disso quando observada de acordo, que por si só carrega o selo da autoridade divina. Nas mãos do homem, esta instituição logo se misturaram elementos mundanos, que alteraram seu caráter para que não fosse mais dele, do Senhor. No entanto, sua ceia não está perdida para aqueles que se submetem humildemente à vontade revelada de nosso Senhor.
Quando os coríntios adulteraram sua natureza, o apóstolo negou que fosse a ceia do Senhor. Tornou-se sua própria ceia, não a dele. Veja 1 Coríntios capítulo 11, verso 20. A ceia do Senhor não é uma questão de administração ou de presidência. Menos ainda é uma cerimônia em que o Senhor se coloca entre os fiéis e Deus. Vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Veja João 4. O Senhor Jesus é o único sumo sacerdote, e nós que cremos somos sua casa. Deus não tem mais, como em Israel, um povo seu ainda assim. Por meio dele, Cristo, ambos temos acesso ao Pai por um Espírito. A Epístola aos Hebreus ensina explicitamente, veja Hebreus 7 e 10, que mudando o sacerdócio, há também necessariamente uma mudança da lei, e que, como santos irmãos, participantes de um chamado celestial, temos plena liberdade de entrar nos lugares santos pelo sangue de Jesus, o véu sendo rasgado e os dois agora apenas um. Invertendo os ritos judaicos em geral, a ceia é uma comunhão, e mesmo especialmente a comunhão. Não tem nada de cargo ministerial. O cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Pois nós, os muitos, somos um pão, um corpo, pois todos nós participamos de um só pão. 1 Coríntios 10, 16 e 17. Portanto, a Escritura, como todos podem ver facilmente, deixa a ceia aberta. Na presença da cabeça, as distinções entre os cristãos desaparecem de vista. É bom que os servos mais honrados tenham tempo e lugar para se apagar na presença de Jesus. Este tempo e este lugar se encontram na celebração da ceia. Depois da ação de graças, parte-se o pão e come-se em memória dele, e uma coisa semelhante no cálice. Ele deu a eles, lemos em Marcos 14, 23, e todos eles beberam dele. Para o crente, é a mais simples, a mais tocante e a mais solene das observâncias. Que ocasião incomparável para contemplar a infinita humilhação e a perfeita graça de nosso Salvador. Que felicidade para os santos se regozijar, com todos os santos ao seu redor em espírito, não apenas em suas bênçãos, mas em sua presença. O bem-aventurado e o bendito, conscientes de que são objetos do perfeito amor ao Pai e ao Filho, e sabendo todas as coisas no poder do Espírito Santo que habita em nós. 1 João 4. Há também na ceia do Senhor uma influência moral na qual o apóstolo insiste, por causa da leviandade profana de alguns em Corinto. Nunca nos esqueçamos disso. Por isso todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas cada um prove a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe juízo para si mesmo, não discernindo o corpo. Por isso há muitos fracos e doentes entre vós, e alguns adormecem. Mas se nos discernimos, não seremos julgados. Mas quando formos julgados, seremos castigados pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. 1 Coríntios 11, 27 ao 32. Essa não é a condenação dos incrédulos, mas um julgamento que o Senhor exerce atualmente sobre os seus. Eles haviam tratado a festa sagrada indignamente. Eles não haviam distinguido seu corpo, pois é isso que significa partir o pão. Consequentemente, o Senhor agora julga aqueles que não conseguem discernir, enxergar a si mesmos. Em vista de sua ceia, em memória da morte do Senhor, cada um dos seus é chamado a se esquadrinhar e, assim, a comer e beber, senão o que faz indignamente, e isso é irreverência para com o Senhor que julga os que não se julgam. Mas,
Mesmo neste caso, não é seu julgamento eterno. Pelo contrário, é sua correção, para que não sejamos condenados com o mundo. Quanto ao momento em que a ceia deve ser celebrada, é claramente indicado em Atos capítulo 20, verso 7. No primeiro dia da semana, quando nos reunimos para partir o pão, Paulo discursou a eles, etc. A leitura confessadamente correta é quando estávamos reunidos. Aqui, implicando que o primeiro dia da semana era o dia agora estabelecido para a ceia em todos os lugares. Seu discurso foi uma grande bênção, mas puramente casual. A ceia, na qual o partir do pão ocorreu, foi uma coisa fixa, não apenas para os discípulos em Troade, mas para todos os santos onde quer que estivessem. No Pentecostes, e por algum tempo depois, os santos partiram o pão todos os dias em casa. Não é claro se no templo, porque todos os bem-aventurados do Senhor foram encontrados na mesma cidade, Jerusalém. Mas isso passou quando o chamado da graça de Deus saiu e as almas creram em todos os lugares. Em Atos capítulo 20, verso 7, temos a ordem regular aplicável doravante à igreja em qualquer lugar, conforme reconhecido pelo Espírito Santo. Cabe a nós, no dia mau, agir com fé e obediência, com ações de graças. Tenham fé em Deus. Amados, sempre seu irmão em Cristo, o Senhor William Kelly.